Embora seja um texto lindo e poderoso, ele é um texto depressivo. Pergunte por quê? Porque ele é um texto de despedida. Ele encerra um ciclo, ele encerra um tempo. Deus vem à terra, se manifesta aos homens, se apresenta aos homens, se revela aos homens, dá ensinamento aos homens, e ele vai embora. Até João 14 temos Deus se revelando ao homem. De João 14 para frente, Deus está se despedindo da gente, dizendo: o que eu tinha para fazer aqui eu já fiz. João 14, eu costumo dizer que é o dia da formatura. Os discípulos começaram com Jesus, logo depois do milagre das bodas de Caná. Jesus começou a ficar conhecido. As pessoas que viviam em profunda miséria deixaram as suas casas, os sítios, as chácaras, e começaram a andar em procissão até ele. Ele ficou muito feliz de ver que as pessoas tinham fome daquilo que ele falava, até porque o que ele falava mexia com o coração deles. Tem textos da Bíblia que dizem assim: as pessoas ouviam Jesus falar e falavam assim: que homem é esse que quando fala ferve no nosso coração? Alguém lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Foram conversando com um viajante que eles não reconheceram. Chegaram numa bifurcação na estrada, ele vai se despedir deles. A Bíblia diz que eles o constrangeram. Sabe, fica conosco, Senhor. E ele foi com eles para casa, deram a ele a oportunidade dele dar graças pelo alimento. E quando ele ergueu o pão e foi dar graças, com certeza ele disse: graças te dou, meu Pai. E ao falar isso, soou como uma heresia, porque o judeu não chamava Deus de Pai. Aliás, Jesus foi condenado por chamar Deus de Pai. E quando ele fala graças te dou, meu Pai, assusta os donos da casa, e todo mundo abre o olho. E quando abre o olho, cadê o homem que estava orando? O pão está partido na mesa e ele desapareceu da frente deles. Aí um olhou para o outro e disse: porventura não ardia o seu coração enquanto ele falava com a gente no meio do caminho? Tem dias que o pregador está pregando, a gente está com sono, mas tem dia que ele vai falando e o coração da gente vai ardendo. E não é porque ele está falando coisas boas, é porque ele está falando debaixo de uma inspiração divina profunda. Como nesta noite, Jesus está falando conosco aqui. E por isso o culto vai terminar debaixo de bênção. Então João 14 é um tempo de despedida. A Bíblia Sagrada é um livro que não foi escrito para ser comercializado. Então, como não foi escrito para ser comercializado, é um livro que não está escrito em ordem cronológica. Você sabia disso? O primeiro livro a ser escrito da Bíblia não foi Gênesis, foi o livro de Jó. E por que Jó não está no início? Isso prova que a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Por exemplo, nós temos o livro de Salmos, está bem no meio da Bíblia. Mas existem alguns salmos que foram escritos por Moisés, que escreveu o primeiro livro da Bíblia. Então a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. João 14 está fora da ordem cronológica. Ele deveria estar ali entre João capítulo 20 e capítulo 21. Depois da ressurreição, Jesus se despedindo dos discípulos. Deveria ter sido escrito ali. João 14 divide um tempo. Um tempo em que Jesus chega na terra e olha para aqueles que ele está chamando e diz assim: olha, é chegado o reino de Deus entre vós. João 14 para frente ele diz assim: agora o reino que eu trouxe está dentro de cada um de vocês. Olha, isso aqui é muito profundo. Isso aqui daria uma pregação de 3 horas. Por que ele traz o reino de Deus para a terra? O que era o reino de Deus? O reino de Deus é revelado através das curas, através dos milagres e através da compaixão. Porque o maior milagre que Jesus fez não foi tirar um morto de dentro da tumba depois de 4 dias. Isso é um grande milagre. Mas outros já tinham feito milagres de ressurreição. No Velho Testamento a Bíblia diz que um profeta deitou em cima de um menino, por 7 vezes soprou na boca dele e ele ressuscitou. Em outro texto diz que um profeta, depois de morto, não tinha mais carne nem nervos no corpo, ele só tinha ossos. Um homem num campo de batalha caiu morto dentro da tumba, encostou nos ossos do profeta, ressuscitou. Então houveram profetas que fizeram milagres de ressurreição na Bíblia maiores do que o que Jesus fez. Então o maior milagre que Jesus fez não foi curar o corpo. O maior milagre foi ele olhar para alguém e dizer assim: olha, perdoados estão os seus pecados. E para alguns desavisados que só querem ver milagres ao invés de sentir milagres, naquele tempo alguém julgou Jesus. Alguém lembra? Jesus estando dentro de uma casa, abrir o telhado, descer com o rapaz. Jesus ficou com tanta compaixão que olhou para o rapaz e disse: perdoados são os seus pecados.
Aí lá do lado de fora, assistindo pela janela, tinha uns crentes que tinham a língua do tamanho da minha gravata. Uns crentes que eu digo que não são ovelhas, são girafas. Pergunte por quê? Porque o crente girafa, ele é muito exótico, ele tem o pescoço comprido, ele só quer coisas reveladas aqui de cima. Ele quer ver coisas que os olhos ainda nunca viram. Aí Jesus não tem comida para girafa, ele só traz comida para ovelha. Aí a ovelha que quer comer, não pode esticar o pescoço, ela tem que abaixar o pescoço. E ela tem aqui que comer o capim verdinho que vem daqui. A simplicidade.